Imagine acordar e ver sua cidade inteira silenciosa, as ruas vazias, as casas queimadas, o rio escuro, como se estivesse envenenado, os templos dos deuses em ruínas. É assim que começa a primeira tabuleta do chamado Livro Perdido de Enki. Segundo Zecharia Sitchin, essa não é apenas uma história antiga. É o relato de uma guerra dos deuses, de armas tão devastadoras que quase apagaram a civilização suméria do mapa. E hoje nós vamos entrar nas tabuletas 1 e 2, onde tudo começa com uma catástrofe. Fica comigo até o final, porque no último minuto eu vou te contar qual foi a decisão que, dentro dessa narrativa, mudou o destino da Terra inteira. O texto começa com um lamento. Enki olha para a Terra e vê Sumer destruída. Cidades que antes eram cheias de vida agora estão vazias, caladas. Os templos que brilhavam de ouro estão cobertos de poeira e cinzas. No ar, há uma nuvem maligna, uma poeira mortal que mata plantações, animais e pessoas. Sitchin interpreta essa nuvem como consequência do uso de armas terríveis, algo parecido com bombas nucleares. Os Anunnaki, que vieram do céu, permitiram que sua própria colônia na Terra fosse destruída. Como chegaram a esse ponto? Quem soltou essa arma? E por quê? Enki então resolve contar tudo desde o começo. É como se ele dissesse: para entender o fim de Sumer, você precisa entender de onde nós viemos. Precisa voltar comigo para Nibiru. Se você gosta de história da origem da Terra, é agora que a coisa fica interessante. Nibiru é descrito como um corpo celeste com uma órbita longa, elíptica, que leva muitos anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Essa órbita diferente já coloca Nibiru como um planeta forasteiro, que às vezes se aproxima do sistema solar interno e depois desaparece por longos períodos. Só que Nibiru está em crise. Sua atmosfera está se desfazendo, rachada, cheia de buracos. Ventos cortantes, radiação, extremos de calor e frio começam a ameaçar a vida no planeta. A elite de Nibiru sabe que, se nada for feito, o mundo deles vai morrer. É aqui que aparece um detalhe que vai mudar a história da Terra. Eles descobrem que o ouro, espalhado em partículas finíssimas na atmosfera, pode servir como um escudo, uma proteção. O problema é que Nibiru não tem ouro suficiente. Se o planeta dos Anunnaki está morrendo, até onde eles estão dispostos a ir para sobreviver? Enquanto os cientistas e sábios debatem como salvar Nibiru, a política pega fogo. Existe uma disputa de poder pelo trono, intrigas de família, jogos de interesse. Reis envelhecendo, príncipes ambiciosos, conselhos divididos entre tradição e mudanças radicais. Enki surge nesse cenário como uma mente brilhante, ligada à ciência e à solução técnica do problema. Mas outras figuras poderosas disputam a liderança, e cada decisão tem um peso enorme: salvar Nibiru, mesmo que isso custe caro a outro mundo. É nessa mistura de desespero e ambição que surge uma ideia ousada: procurar ouro fora de Nibiru. Segundo a narrativa de Zecharia Sitchin, é aqui que a Terra entra na história. Os relatos antigos na leitura do autor indicam que os deuses encontraram um lugar especialmente rico em recursos. Um planeta azul coberto de água, com continentes, montanhas e muito ouro escondido no subsolo e nos leitos dos rios. Esse planeta é a Terra. A chance parece perfeita. Usar a tecnologia de Nibiru para viajar até a Terra, extrair ouro em grandes quantidades e enviar esse metal precioso de volta, para restaurar a atmosfera do planeta de origem. Mas nada disso é simples. Estamos falando de viagens interplanetárias, bases avançadas, logística cósmica. E claro, mais política. Quem vai comandar a missão? Quem fica em Nibiru? Quem ganha o crédito se o plano der certo? Percebe como isso ainda parece muito com problemas humanos? Poder, ego, medo, sobrevivência. Se você está curtindo até aqui, já deixa o like e se inscreve, porque a seguir nós vamos descer com esses deuses na Terra e ver como tudo isso vira mito, religião e conflito.
Há discussões acaloradas, conselhos, consultas a presságios e sinais celestes. Para os Anunnaki, nada é apenas tecnologia. Decisões cósmicas também passam por rituais, augúrios e a leitura do destino. A proposta é clara: montar uma expedição de elite, liderada por um príncipe de Nibiru, com especialistas em mineração, engenharia e comando militar. O objetivo oficial é nobre: salvar Nibiru. Mas, por trás disso, cada líder também enxerga uma oportunidade de consolidar o próprio poder. Enki se apresenta como o essencial, porque ele domina conhecimentos de ciências, águas, terras e vida. Mesmo quando não está no trono, ele está sempre no centro das soluções. Isso cria tensões com outros comandantes, que temem que o prestígio de Enki cresça demais. Esse jogo de poderes é importante, porque mais tarde ele vai explodir em guerras na própria Terra. Mas, por enquanto, tudo isso está apenas começando. Lembra da cena inicial, com Sumer destruída pela nuvem maligna? Esse momento das tabuletas é o exato oposto. Aqui, tudo ainda é plano, esperança e promessa. Os Anunnaki acreditam que vão salvar o próprio mundo. Ninguém imagina que, milhares de anos depois, as decisões tomadas agora vão levar àquela devastação que vimos no início. É como se o livro estivesse dizendo: todo grande desastre começa com uma boa intenção mal calculada. E isso cria uma pergunta poderosa na cabeça de quem está ouvindo. Se você tivesse um planeta inteiro nas suas mãos, até onde iria para salvá-lo? As primeiras tabuletas terminam com esse cenário montado: Nibiru em crise. Um povo tecnologicamente avançado, mas dividido. A descoberta da Terra como fonte de ouro. E a decisão de lançar uma missão arriscadíssima que vai ligar para sempre o destino de dois mundos. Enki assume o papel de narrador e, ao mesmo tempo, de personagem central. Ele é o cientista, o estrategista, o que vê mais longe. Mas, apesar de toda a sua inteligência, nem ele consegue prever todas as consequências das escolhas que estão sendo feitas. E é justamente isso que torna o livro de Enki tão cativante para tanta gente. Não é só uma história de deuses e planetas. É uma história de escolhas, de poder e de responsabilidade ampliada para uma escala cósmica. No próximo capítulo dessa saga, que corresponde às tabuletas seguintes, a missão finalmente chega à Terra. Nós vamos ver como esses deuses se instalam por aqui, como constroem suas primeiras cidades e, principalmente, o que dá tão errado a ponto de eles precisarem criar um novo ser para trabalhar para eles. Se você quer entender como, dentro dessa narrativa, os humanos surgem como trabalhadores primitivos dos Anunnaki, não perca o próximo vídeo. Então já se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Você acha que uma civilização em desespero teria o direito de usar outro planeta para se salvar? Essa foi a introdução às tabuletas 1 e 2 do livro de Enki, segundo Zecharia Sitchin. A gente se vê no próximo episódio dessa viagem pelo passado que, talvez, fale muito sobre o nosso futuro.